Entrevista. A entrevista de hoje foi realizada pela repórter Michele Chiapa. Acompanhe. Em caso de falecimento de um trabalhador ou trabalhadora, você ouvinte, sabe como é feita a rescisão? E a família tem direito a quais verbas rescisórias? Sobre o assunto, eu converso agora com o juiz do trabalho titular da Primeira Vara do Trabalho de Sinop, em Mato Grosso, William Ribeiro. Seja bem-vindo ao programa Trabalho e Justiça do TST. Agradeço as boas-vindas, sua, Michele, e também de todos os ouvintes aí do programa Trabalho e Justiça. Estou à disposição aí para tentar esclarecer as dúvidas que eventualmente os ouvintes possuam e vocês tenham a questionar. Magistrado, eu começo a entrevista com a seguinte pergunta: existe diferença no tratamento legal dos direitos trabalhistas quando a morte ocorre em serviço e fora do horário de trabalho? Bem, não. Com a morte do trabalhador, ocorre, então, a extinção do contrato de trabalho, e sem que isso implique em um ônus adicional para nenhuma das partes, né, no que concerne às verbas trabalhistas típicas. Todavia, se essa morte decorrer da atividade laboral, né, da própria atividade que a pessoa desempenhava, seja pela exposição desse trabalhador a um risco acima da média do cidadão comum, ou então por uma conduta culposa do empregador, seja por negligência ou imprudência, por exemplo, pode ser exigido, então, do empregador o dever da reparação dos danos provocados por essa morte, sejam eles de ordem material ou moral. Direito esse decorrente da responsabilidade civil geral. Mas, de qualquer forma, para efeitos trabalhistas, aquelas verbas típicas do contrato de trabalho, ocorrendo a morte, as verbas são exigíveis, seja em razão de uma morte ocorrida no curso do contrato de trabalho ou fora do horário de trabalho. Quando a morte ocorre durante uma jornada de trabalho, quais verbas rescisórias os familiares têm direito a receber? Então, sendo essa morte um motivo da extinção do contrato de trabalho, os direitos que emergem desse fato são a remuneração devida ao empregado até o último dia por ele laborado, né, abrangendo aí nessa remuneração o salário e as verbas remuneratórias devidas até esse dia, como, por exemplo, os adicionais, as horas extras. Também é devido o 13º salário proporcional, né, até o dia da extinção do contrato de trabalho, e são devidas também as férias integrais, que ainda não foram gozadas, né, e devem ser pagas, bem como as férias proporcionais apuradas até o dia da extinção do contrato de trabalho, ou seja, até o dia do falecimento. Além desses direitos, né, os legitimados a receber esses valores, ou seja, os parentes, também há o direito do saque do saldo da conta do FGTS, em nome desse trabalhador. E no caso de empresas que desenvolvem atividades perigosas, elas devem contratar seguro de vida para os trabalhadores? A legislação não obriga o empregador a contratar um seguro de vida privado para os trabalhadores, ainda que a sua atividade seja considerada perigosa. Todavia, a Constituição e a legislação federal impõem ao empregador o dever de arcar, então, com o pagamento do seguro, chamado seguro acidente de trabalho. Esse seguro é devido ao INSS, considerando que todo empregado é segurado do Sistema Previdenciário Nacional, né? E incumbe ao INSS o pagamento de benefícios relacionados a eventuais lesões ou doenças provenientes do trabalho. O valor desse seguro é calculado sobre a remuneração do empregado e ele é devido mensalmente em alíquotas que variam de 1% a 3%, conforme o chamado grau de risco da atividade do empregador. Concluindo essa sua dúvida e a dúvida dos ouvintes, então não há essa obrigação legal de contratar um seguro próprio para a reparação de danos em razão de morte. Todavia, é possível que haja, em sede de negociação coletiva, ou seja, acordos coletivos ou convenções coletivas, a imposição ao empregador da contratação de um seguro privado para indenização em caso de evento morte ou mesmo algum tipo de incapacidade. Mas a legislação atribui ao empregador, por hora, o dever de arcar com esse seguro de acidente de trabalho pago ao INSS. E em caso de morte natural ou fora do ambiente de trabalho, como deve ser feito, de fato, o pagamento das verbas rescisórias, ali, o saldo de salário, 13º proporcional, as férias? Existe um prazo para a realização do pagamento dessas verbas rescisórias? Ocorrendo esse evento, né, o falecimento do trabalhor e chegando ao conhecimento do empregador, cabe a ele, então,
documentar esse evento no sistema governamental, né? Formalizando, então, a extinção do contrato de trabalho por motivo de morte. Então, ele deve ser feito o lançamento na carteira de trabalho, né, no sistema e-social, por exemplo, comunicando, então, a extinção do contrato de trabalho. E o empregador deve, então, apurar quais verbas rescisórias são devidas àquele empregado por ocasião dessa extinção. E ele deve pagar essas verbas aos legitimados a receber esses valores, né? E quem estabelece quem são esses legitimados é a própria legislação federal, a Lei 6858 de 1980. Ela estabelece, então, que, inicialmente, os dependentes habilitados perante a Previdência Social têm a legitimidade para receber esse valor, e, na falta desses dependentes habilitados, os sucessores previstos na legislação civil. Esses sucessores devem estar previamente identificados em alvará judicial emitido pela autoridade judicial competente, né, que é o juiz de direito com competência na matéria de sucessões. Havendo dúvida por parte do empregador de quem seriam os legitimados a receber esses valores, ou havendo recusa no recebimento por parte desses legitimados, poderá, então, o empregador ingressar com a chamada ação de consignação em pagamento na própria Justiça do Trabalho, né? Então, nesta ação, ele deverá apresentar ali os fatos, né? Indicar, então, a ocorrência desse evento, da morte, e a dificuldade de encontrar de forma inequívoca quem seria o legitimado a receber, e requerer, então, o depósito em juízo à disposição dos eventuais legitimados ao recebimento, os quais serão intimados pela Justiça a comparecer aos autos, apresentar suas manifestações, e, ao final, o juiz fará, então, a liberação a quem de direito. E cabe aqui um destaque, que é muito recorrente, deste trabalhador que faleceu, trabalhador, trabalhadora, ter averbado na Previdência Social como dependentes menores, filhos, né? E, nesses casos, a legislação, essa Lei 6858, estabelece que o empregador não pode fazer o pagamento diretamente para os menores ou para o seu representante. Os valores devidos a esses menores, em cotas iguais, né, havendo mais de um, eles deverão ser depositados em uma conta poupança em nome desses menores, e a movimentação dessa conta, ela só ocorrerá quando esses menores completarem 18 anos ou mediante a autorização judicial também de um juiz de direito. Magistrado, e a legislação prevê que a empresa deve prestar assistência jurídica ou financeira à família do trabalhador falecido? Bem, não. A legislação, ela não impõe ao empregador, né, um dever de prestar assistência jurídica ou financeira à família. O dever legal compreende apenas o pagamento das verbas contratuais exigíveis em razão da extinção do contrato de trabalho, tá? Bem como o fornecimento a esses parentes de documentos relacionados à atividade laboral do falecido, para que eles possam exercer, então, seus direitos civis, previdenciários, tributários, né, por exemplo. Então, não há, do ponto de vista da legislação, uma exigência a essa assistência jurídica ou financeira. Todavia, pode ser que haja, no âmbito coletivo, né, alguma negociação coletiva entre sindicato e a empresa e o empregador, ou seja, por meio de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, algum ajuste estabelecendo a responsabilidade do empregador de, nesse momento, né, de dificuldade aí que as famílias passam, fornecer algum tipo de assistência. Agora, não havendo, então, essa previsão em norma coletiva, a legislação não exige essa conduta do empregador. Sim, e tem outros pontos também que a gente poderia abordar, mas são muito específicos, né? Porque cada caso é um caso. Então, Exato. poderia te perguntar, e quem vai monitorar, no caso de dependentes menores, se realmente aqueles valores estão sendo depositados até que ele complete ali a maioridade? Como é que se monitora isso? A família tem acesso ali a esse depósito? Nesse caso específico, havendo o falecimento e essas verbas que chamamos de verbas rescisórias, né, elas são devidas em parcela única. Então, o empregador tem que depositar em um único momento. Então, é aberta essa conta poupança, e o menor, se tiver mais de um filho, por exemplo, eles recebem um valor global dividido em parcelas iguais, e esse montante ficaria à disposição dele. Normalmente, o que acontece nessas ações de consignação e pagamento é que as partes, principalmente a parte que está para receber, havendo menores, né, o primeiro ponto que a gente faz, que a gente adota nos processos, como tem interesse de menores, é encaminhar
por um parecer do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho atua nesses processos, né, quando isso é feito pela via judicial e faz algum apontamento, mas normalmente o que o Ministério Público pontua é que o valor de fato tem que ficar numa conta poupança. Só que sabemos, claro, que como esses menores eram dependentes materialmente desse falecido trabalhador, aquele valor ali serviria, obviamente, para prover as despesas do dia a dia, né? E realmente é burocrático esse procedimento. Pela legislação, o que a mãe, por exemplo, ou o pai, né, supérstite, teria que fazer? Ingressar com um pedido na justiça comum para o juiz de direito, que tem competência sobre matéria relacionada a direito de família, sucessões, reconhecer que realmente esse dinheiro não pode ficar na conta poupança porque serve para alimentar esses menores. Então, o juiz de direito é que teria competência para autorizar a liberação. Só que daí pode ser que o processo lá tramite um pouquinho mais, mesmo muito embora seja um procedimento de jurisdição voluntária, que nós falamos, né? Não é uma ação contra alguém, ele só vem pedindo para a justiça para autorizar utilizar aquele valor, né? Porque serve para suprir a necessidade do menor. Pode ser que demore um período, né? Então, às vezes, no processo trabalhista, na consignação, as partes pleiteiam, então, que o juiz do trabalho autorize liberar diretamente para esses menores. E aí que cabe uma certa margem de sensibilidade do magistrado, mas ainda assim o dever de responsabilidade com o cuidado, né? Porque pode ser que esse recurso, muitas vezes, é um recurso alto, né? Nós estamos falando, pode ser que tenha um contrato de trabalho que tenha um valor significativo, principalmente quando envolve indenizações relacionadas aí à própria morte. Se a morte ocorre no ambiente de trabalho e há, eventualmente, uma discussão sobre a responsabilidade do empregador com relação a essa morte, pode ser que seja devida aí, ou as partes façam uma transação para estabelecer uma indenização no valor alto. Então, há que se ter uma cautela quando esse valor é destinado, por exemplo, a filhos menores, né? Então, aí passa muito, como você colocou, por análise de caso concreto, né, que não é a grande generalidade do tema. Tem outro, né? Às vezes o trabalhador, um mês sem aparecer no serviço, faz aquele chamamento, a pessoa às vezes sofreu um acidente mesmo de carro numa viagem, não estava nem no período ali de trabalho, mas é um caso muito específico. A empresa o quê? Eu chamei um mês, não apareceu. São várias questões, né? Exato. Isso pode acontecer. O empregador, obviamente, tem os seus ônus, e ele tem algumas responsabilidades na gestão da sua mão de obra, né? E esse caso, como você relatou, é bem factível ocorrer. Nesse caso, o empregador teria que presumir que o empregado não tem mais interesse em retornar ao trabalho, ele vai fazer uma dispensa por justa causa, por abandono de emprego, e a forma que ele tem de se isentar de eventuais encargos maiores seria fazer essa consignação em pagamento. Ele vem exatamente o juiz falar, eu não sei onde está o credor desse valor, mas eu estou aqui cumprindo com a minha obrigação, consignando em pagamento. Essa pessoa vai ser citada nos endereços disponíveis, se não for localizada, ela vai ser citada por edital, né? E a sentença, provavelmente, se ele não comparecendo para se defender, vai ser em reconhecer, de fato, que ele abandonou o emprego e esse dinheiro vai para uma conta poupança ou mesmo para a conta do FGTS dele, para que se um dia ele, né, apareça, ele faça o saque desse valor, né? Mas pode ser que no futuro se constate que, na verdade, ele tivesse falecido, né? São situações aí do mundo real que muitas vezes o direito não prevê uma solução, né, pronta para aquilo ali. E aí os operadores têm que encontrar uma solução adequada. Muito bem, eu conversei com o juiz do trabalho, titular da primeira vara do trabalho de Sinop, em Mato Grosso, William Ribeiro, sobre a questão das verbas rescisórias em caso de falecimento do trabalhador ou trabalhadora. Magistrado, mais uma vez, muito obrigada pela participação no programa Trabalho e Justiça. Eu agradeço e parabenizo a todos pela realização desta atividade informativa de extrema importância para toda a sociedade.